Fala pessoal da Cepiante, tudo bem? Estamos aqui para a nossa prometida live, que era para a gente se encontrar fazia já um tempo, que a gente estava tentando organizar para a gente fazer uma live por aqui. E hoje deu certo porque, olha o que nós temos aqui, que está pronto. Pois é, então hoje deu certo a gente encontrar. Obrigado, Guilherme. Valeu, Eduardo. Você ter topado fazer essa live para a gente conversar um pouquinho. Temos outros pequenos merchanzinhos aqui que ficaram muito legais. By the way, amigo do Guilherme fez, da Nerd Stickers, é isso mesmo? Nerd Stickers. E aqui o marca-página nosso novo aí, que ficou bem legal também, mas não tem muitos. Por quê? Faremos no lançamento. Faremos mais para o próprio lançamento, mas tá aqui, tá legal. Tudo que a Cepiante organiza e que legal é o nosso marca-página, ficou bem massa mesmo. E é isso, pra gente falar um pouquinho breve sobre a produção do livro. Esse livro, como a gente já explicou na editora, nós participamos da produção dele, então a capa é nossa, o formato... Capa maravilhosa, né? Que tem feito sucesso aí, principalmente entre o autor do livro e eu. Então a produção foi nossa, diagramação, a capa, quem coloriu foi o João, quem fez o conceito da capa foi o Lucas, e a gente que sentou um dia pra gente resolver a capa. Então os artistas da editora sentaram para conceber essa pequena maravilha, que ficou muito legal mesmo. E a impressão ficou pela Virtual Books, que é basicamente um site que é super acessível para você fazer impressão e tal, é bem rápido. Uma editora independente. E eles são especializados em colocar ISBN, imprimir, e é isso. Então foi isso que aconteceu aqui. Demorou quanto tempo? Demorou uns 25 dias, 30 dias? Por aí, 30 dias. Foi bem rápido. Mas não é só isso que a gente... isso aqui são só coisas rápidas sobre a produção do livro que a gente vai falar melhor outros dias, e hoje é pra gente ouvir do Guilherme um pouco sobre o trabalho dele. E vou começar com uma pergunta aí que eu acho que já viu vindo, a gente já conversou entre nós, em WhatsApp, em conversa pessoal nossa, e por que Mafalda? Então, a Mafalda, ela é um quadrinho argentino, né, produzido por um cartunista argentino chamado Quino, né. Na verdade, Quino é o apelido dele, o nome dele é Joaquim Salvador Lavado. E a ideia do livro surgiu numa viagem que eu fiz à Argentina em 2015. Eu já conhecia a Mafalda, mas não tinha a dimensão do que era a Mafalda. E nessa viagem à Argentina eu pude perceber que a Mafalda ela transcendia aquele quadrinho que a gente estuda normalmente na escola, principalmente nas aulas de língua portuguesa, que a professora sempre gosta de dar o exemplo de alguma questão gramatical, utilizando a Mafalda, né? Inclusive nas provas também, tanto de escolas quanto de vestibulares, do Enem, utiliza-se muito a Mafalda. Mas nessa viagem à Argentina, eu pude perceber que a Mafalda, ela era mais do que um simples quadrinho, né? Ela era algo muito presente na memória e na história dos argentinos. Com certeza. Né? Para quem não conhece Buenos Aires, tem uma rua lá que tem uma feira todo domingo de manhã que chama Cá de Defensa, e eu fiquei impressionado o tanto de souvenirs da Mafalda que tinha lá. Quadros. É lá que tem o banco que tem a Mafalda. Isso, né? Nessa rua Legal. também tem o banco, e é uma fila tremenda para tirar foto. Para tirar foto abraçado ali, né? Sentado junto à Mafalda. Inclusive essa estátua dela fica em frente à casa, o apartamento onde o Quino morou durante muito tempo. Nossa, ele deve amar isso, lá em Buenos Aires. Ele adora uma exposiçãozinha. Sim, então a ideia do livro ela surge aí, para tentar entender que personagem é esse tão querido, presente, tão querido, não só pelos argentinos, porque a Mafalda ela foi publicada e é conhecida no mundo todo, né? Então são dezenas de países
onde a Mafalda foi publicada, produzida na Europa, aqui na América do Sul, nos Estados Unidos também, enfim, inclusive na Ásia também a Mafalda É mesmo? Na é Ásia? publicada. Então é um personagem que surge na Argentina por um cartunista inicialmente desconhecido e que conseguiu tomar o mundo. Então a ideia do livro era tentar entender que personagem era esse, o porquê esse personagem se tornou tão conhecido, né, como eu vislumbrei ali naquele domingo de manhã ali na CAD Defensa em Buenos Aires. Eu vou fazer um paralelo, se eu estiver sendo equivocado, por favor, me corrija. A Mônica começa mais ou menos da mesma forma, em tiras, seja em jornais, seja em material de revista. Depois ganha o seu próprio quadrinho e o próprio Maurício de Souza disse que ele não imaginava que fosse seguir o caminho que seguiu, porque a intenção dele era fazer um quadrinho simples, crítico, rapidinho lá de 3. Acho que eram 3, o formato do inicial da Mônica eram 3 quadrinhos. Você acha que tem algum paralelo que a gente pode ter até pelo tempo mais ou menos que elas começaram a ser produzidas? Acredito que talvez em termos de produção sim, mas são personagens diferentes, os objetivos de produção, de narrativa são um pouco diferentes. Mas a gente pode sim fazer esse paralelo em relação talvez em termos de produção e de ganhar corpo, né, em relação ao público, ao período, né, e o Quino, talvez, assim como o Maurício de Souza. Bom dia! Vocês estão em reunião. A gente está fazendo uma gravaçãozinha aqui de live. Imagina! O Quino, assim como o Maurício de Souza, ele talvez não, ele não esperava que a Mafalda, exatamente, que ela tomaria o corpo que ela tomou, exatamente. E acredito que o Maurício de Souza, como você disse, também não esperava toda essa repercussão. Com certeza. Principalmente pelo o formato que eles começaram. E a Mafalda, como você analisa, ela é publicada principalmente nesse um ano que você pega para analisar. Eu analiso, a Mafalda ela pode ser dividida, na verdade foi uma percepção que eu tive, né, um delineamento metodológico que eu coloquei no meu trabalho, que ela pode ser dividida em 3 fases de publicação. A primeira fase, que é a que eu estudo, é quando ela é publicada na primeira revista, que é a revista Primeira Plana, né? Que é entre os anos de 64 e 65. A gente tem uma segunda fase, onde ela é publicada na revista É o Mundo, na verdade, na revista não, no jornal É o Mundo, daí ela já passa a ser uma publicação quase que diária, né? Porque aí a gente está falando de um periódico mesmo. De um periódico mesmo. E que ela é publicada de 65 a 67. E posteriormente, ela passa a ser publicada, que eu chamo de terceira fase, numa revista novamente, que é a revista 7 Dias Ilustrados, que é de 67 a 73, que aí é o ano 73 que a Argentina tem um segundo golpe militar, né? A gente está falando aí do período onde eu estudei, né, onde eu pesquisei, que é de 64 a 65, que é um período pré-golpe militar. Em 65 a gente vai ter um primeiro golpe militar na Argentina. Já em 65. Já em 65, só que ela já não estava mais sendo publicada pela Primeira Plana, quando há o golpe, né? Porque essa primeira fase, ela é bem curta de publicação dela. Entendi. Dura em torno que é a que você focou mesmo. Que eu estudei, que gira em torno aí de 6, 7 meses, onde são publicados 48 tiras, né? E aí, na verdade, eu não analiso especificamente as 48 tiras, eu faço um recorte, né? A gente sabe que aí nas pesquisas acadêmicas a gente tem que fazer... Só para mostrar aqui, né, que você usa as tirinhas no livro. Isso. Isso é interessante. Não vai ver direito, eu acho, mas... Eu utilizo as tiras no original, né? Na publicação original, inclusive em espanhol, para analisar. Só não consegui ter acesso à revista propriamente dita. Mas eu utilizo as tiras a partir de uma compilação, que é chamada Toda Mafalda, que tem uma versão em português e uma versão em espanhol. Eu utilizei a versão em espanhol.
E daí, só para finalizar, quando ela começa a ser publicada no El Mundo, é quando há o primeiro golpe, né, na Argentina, e aí, em 67, termina essa segunda fase, ainda no período da ditadura. No início da década de 70, a Argentina volta a ser uma democracia, mas em 73 há um segundo golpe, que dura aí até na década de 80. É interessante justamente esse paralelo que você faz pela postura do artista em uma ditadura, imediatamente acontecendo uma ditadura, por causa a gente vê hoje como que a arte reage. A gente não, felizmente não vivemos mais em uma ditadura, mas vivemos tempos nebulosos de uma ascensão de censura sobre a arte. A gente tem visto isso em museus, descaso com museus, e a gente tem visto como é que a arte tem se comportado em relação a isso. E justamente pensa uma coisa que tem como próprio nome tiras cômicas, que por mais que não seja necessariamente todas cômicas, seja mais crítico, seja mais sarcástico, seja mais um outro tipo de humor, ainda tenta fazer um certo humor como estava acontecendo, ver essa transição para esse momento. Sim, a gente tem os quadrinhos, eles como um todo, porque até no trabalho na pesquisa, né, eu faço essa diferenciação utilizando um pouco de semiótica, de estudo da linguagem mesmo, principalmente a partir do Humberto Eco, de alguns autores da USP, o Paulo Ramos, que eles trabalham com a noção de gênero e hipergênero, né? O quadrinho ele seria um hipergênero, de onde as tiras cômicas, as charges, os cartoons seriam gêneros que são derivados desse hipergênero. Isso. Original. Isso. Então, os quadrinhos, principalmente nesse período que a gente está falando, década de 60, 70, 80, eles vinham de um período aí de censura mesmo, em vários lugares do mundo, na Argentina, no Brasil, inclusive, nos Estados Unidos, principalmente, com o marcatismo. Sim. Tinha que passar tudo por um selo. Exatamente, tinha um selo que era um selo autorizativo. E foi o tempo que os quadrinhos estavam tentando seguir pelo menos o quadrinho, como eu digo, o comic padrão norte-americano, tentando seguir para um outro formato. Exatamente. Outra narrativa, e aí veio essa censura, segurou e aí voltou até aquele clima do Batman de 66, que todos os quadrinhos eram super engraçados, eram meio bobinhos. E começou a voltar a ser segurado disso. Então, os quadrinhos nesse período, eles vêm de um período já de muita resistência em relação a essa censura explícita e direta mesmo contra eles, porque achava que os quadrinhos eram uma linguagem que pervertia a juventude naquela época, né? Que era uma perda de tempo ler quadrinhos e tudo mais. E os artistas como o Quino, eles vêm desse período de resistência e conseguem produzir uma obra como é a obra Mafalda, né? E se a gente pensar, por exemplo, nos dias de hoje, os quadrinhos ainda eles são vistos por alguns grupos, principalmente grupos conservadores, ainda como um grande problema para a questão dos costumes e da moral, né? A gente teve até, salvo engano, eu tenho uma nota de rodapé aí, que eu não vou me lembrar agora a página, mas tem uma nota de rodapé que eu cito uma situação que aconteceu no Paraná, de uma proibição daquela turma da Mônica Jovem. Ah, eu lembro. De um prefeito, salvo engano, um deputado, não me recordo bem, que tentou proibir a distribuição da turma da Mônica Jovem, justamente alegando essas questões morais e de costume. Então, é uma coisa que também se perpetuou ao longo do tempo. Foi em Curitiba, não é isso? Sim. Um vereador. Um grupo de vereadores da bancada evangélica, liderado pelo vereador Tiago Ferro, PSDB, autor do projeto de escola sem partido na cidade, quis proibir o uso de um material protagonizado pela turma da Mônica e distribuído pelo governo federal, que tratava sobre o tema diversidade. Exatamente. Justamente porque a temática é considerada uma temática de perversão. A pessoa nem leu, tá ligado? Literalmente, a pessoa nem leu.
Então, assim, só a questão do que você tinha perguntado do Quino produzindo a Mafalda ali no período pré-ditadura e depois ditadura, o período que eu estudo, a Mafalda ela já começa ali o seu tom crítico em relação aos temas políticos. Isso é importante destacar porque eu faço um recorte temporal da primeira plana e depois faço um recorte temático dentro da primeira plana para analisar as tiras que trabalham as temáticas políticas. Sim. Tá? Nesse período ela começa a ser crítica, mas o que não aprofunda a crítica a partir da Mafalda, principalmente no periódico É o Mundo, que era um periódico, inclusive, francamente de resistência à ditadura. Inclusive, ele sai do periódico meio que porque o periódico fecha. Porque o periódico foi fechado pela própria ditadura. Exatamente. E é incrível as críticas que o Quino faz, e críticas veladas, né? Tem uma tira que é muito famosa, eu acredito que muita gente vai conhecer ela, que é uma da Mafalda comendo sopa. Da sopa que é... Muita prova de português. Muita. Porque a Mafalda ela não gosta de sopa. O Quino cria essa versão que é algo cômico, é algo Exato. Bem cartunesco. Em relação à sopa. E a sopa é o quê? É tudo aquilo que a gente não gosta. Tudo aquilo que a gente não quer. Tudo aquilo que nos incomoda. Né? E o que incomodava ele ali era justamente a falta de liberdade, a censura, todas as coisas ruins que estavam acontecendo na ditadura argentina. Então, assim, isso é uma das tiras, dentre as milhares que ele produz da Mafalda, que fazem essa denúncia contra a ditadura. Agora, é importante colocar que a Mafalda, ela não faz críticas apenas políticas. Mas ela faz críticas sociais, críticas ao sistema econômico. E ela se diverte também, né? A gente como eu disse, ele escolheu essas tiras específicas, mas tem super outras tiras sobre zoar como tipo, alguém fala. Zoar, que aí também talvez tenha até uma carga política que a gente não sabe, uma carga social que a gente não reconhece quando a gente está vendo. A gente é jovem, no ensino médio, estudando isso em alguma prova de português, mas ela não deixa de ser algo cômico e sarcástico, principalmente. E a crítica aos padrões familiares, aos padrões sociais, as relações entre as crianças e os pais, tem muito disso que não faz essa crítica, porque é um momento, não só na história argentina, mas na história mundial. A gente está falando de um período, da década de 60, Guerra Fria, né? Então um embate ideológico muito forte entre dois espectros ideológicos de poder, né? Os Estados Unidos representando o capitalismo e a União Soviética o comunismo, com conflitos indiretos, mas que conflitos diretos e indiretos que afetam quase todos os países do mundo, e na América Latina principalmente depois da Revolução Cubana, em 59. E nós temos também aquele período no final da década de 60, que vai culminar em 68, com as grandes manifestações em Paris, no México, também o Woodstock nos Estados Unidos, que é justamente uma contestação dos costumes. E a Mafalda, ela não está avessa, como qualquer outra produção artística, ela não está avessa a esse contexto. Com certeza. Então, ela vai ser, eu até caracterizo ela como uma tira contestatória mesmo. Porque ela vai contestar os padrões, ela vai contestar os costumes, ela vai contestar o status quo político, econômico e social. Né? Não só na Argentina, mas também pegando temas que estão permeando o mundo. É muito louco como é que essa questão da arte, ela vai reagir de certa forma junta, como um movimento tipo, não é só eu que estou pensando nisso, e de repente outros países começam a manifestar coisas não iguais, mas semelhantes. É o mesmo esse seu recorte para o livro específico, ele é contemporâneo de X-Men e de 3 anos do Spider-Man, que são 2 quadrinhos que justamente buscavam manter dentro desse selo algo simples, que tivesse algo de cômico, algo que passasse nessa censura, e com propostas completamente diferentes. Uma
justamente o herói que ele é simples, então não é super poderoso e qualquer um pode ser ele é fácil de dialogar com quem está lendo, e o X-Men da diversidade, que ia tentar dialogar com a diversidade lá em 64, completamente subliminar, cada um tem um poder e etc. Alguns poderes mutam você externamente, como o Homem de Gelo inicialmente ficava um boneco de neve horrível, então, e tudo isso paralelo e contemporâneo à Mafalda. Exatamente. Isso é muito interessante, a gente põe em contraponto. Uma outra questão que é importante a gente colocar, que na verdade eu não estudo no trabalho, mas é até uma deixa para quem quiser pesquisar a Mafalda e poder ir além da nossa pesquisa, que é uma contribuição, um pingo de uma gota de água no oceano, né? Porque a Mafalda tem, poxa, a gente pode desenvolver aí centenas, talvez milhares de pesquisas, porque você pode fazer vários recortes. Mas uma coisa importante da gente, e aí para quem tiver interesse em estudar, é a questão da apropriação da Mafalda. Porque a Mafalda tem uma historiadora uruguaia, que é professora na Argentina, que ela estuda a Mafalda a partir de uma visão de classe média, e ela tem um capítulo que ela trabalha a questão da apropriação da Mafalda por grupos conservadores. Por quê? Isso é interessante, porque isso a Mafalda, é o mais interessante. ela é uma tira progressista, se a gente for pegar. Tem pessoas que concordam. Tem um outro historiador, que eu não me lembro o nome, na verdade ele é sociólogo, ele é chileno, ele é marxista e tal, e ele enxerga a Mafalda como uma tira progressista. Não, conservadora. Conservadora. Mas ela é classificada pela maioria dos autores como uma tira progressista. Mas é também apropriada por grupos conservadores. Você enxerga ela mais como progressista. Eu enxergo ela como uma tira progressista. Vamos chamar o Tito, que o Tito vai saber opinar, e o Tito marxista vai saber falar. Se o Tito falar, eu acho que é um pouco conservador mesmo, talvez a gente possa levar em conta. Não, mas se você... Eu acho que assim, esse historiador que eu não me lembro o nome, esse sociólogo, aliás, que eu não me lembro o nome agora, chileno, que ele tem um livro que chama Para Ler Mafalda, né? Ou seja, Para Ler Mafalda. Eu acho que ele faz um ensaio, ele vai fazendo uma crítica em cima das tiras. Só que ele pega tiras muito específicas para... Isso é legal, hein? Para falar que ela é uma tira conservadora. Eu acho que a gente não pode analisar o trabalho assim. Talvez até no período que eu estudo ela não é tão progressista assim. Entendi. Mas depois ele faz um trabalho bem ocular, específico para pensar e falar... Sim, na verdade ele já veio com uma pré-concepção de achar que ela era uma tira conservadora e vai pensando tiras que, né... então assim, ficou um negócio meio tendencioso. Eu acho que, na minha opinião, né, pensar ela falando sobre o tempo dela é algo muito mais honesto de se fazer, que igual como você faz. E outra coisa, ela é interessante buscar essa questão da apropriação, que é uma tira que transcendeu o seu tempo. Ela é uma tira que é apropriada até hoje. Com certeza. A gente vê nas redes sociais hoje várias montagens utilizando a caricatura, a figura da Mafalda. Inclusive fala do momento político que o Brasil passa hoje. Né? Exatamente. Grupos se apropriam dela para fazer a contestação do momento político. Aí é uma coisa que desde os livros de português tem sido feito, a gente se apropriou de Mafalda. E muita gente, quando eu falava, não, a gente está produzindo um livro na editora sobre a Mafalda e tal, muita gente me perguntava, ela não é brasileira? Eu falei, não é. Sim, e é engraçado, porque a gente conhece, mas ao mesmo tempo não conhece a Mafalda. Porque todo mundo, se a gente fizer uma pesquisa aí com o pessoal, talvez aí 99%, 98% das pessoas já viram uma tira da Mafalda. Pelo menos. Mas muita gente não sabe. Eu fui dar uma palestra recentemente, e aí tava conversando lá com o pessoal, lançaria o livro, e eles também aconteceu não sabiam a mesma coisa. Que ela era argentina. Não sabia que a Mafalda era argentina. É muito... Porque houve uma apropriação tão grande, talvez no Brasil só a Mônica seja... Como um personagem de quadrinho mais formato do que a definitivamente, Mafalda. Definitivamente. Né? Mas elas estão ali
muito próximas em relação a essa questão da disputa de memória, de representação em relação a Porque as pessoas. o que não tem não, a Mafalda só perde quando você vai, que aí é uma coisa que tomou o merchan, né? Que como se disse, a rua específica onde tá o banco que tem a Mafalda, cheio de merchan da Mafalda. Você entra no supermercado, você tem a fralda da Turma da Mônica, você tem o shampoo da Turma da Mônica, você tem, se tiver uma parte de roupa, bom, tem a parte de roupa da Turma da Mônica, se tiver a parte daqueles copos squeeze, bom, tem Sim. da Turma da Mônica. Isso eu até coloco na introdução, né? Eu falo isso na Argentina, no Chile também, eu visitei o Chile recentemente, até comprei esse caderninho aqui, ó. É muito bonito por sinal, eu tava só assuntando aqui. E assim, isso aqui lá tem aos montes, né? Tem aos montes. Porque as pessoas pegam ela como uma referência e ela se tornou um ícone de consumo mesmo, né? Ela transcende, ela sai das páginas dos quadrinhos. E eu falo até que isso é muito fantástico. eu acho que talvez seja um pouco prematuro falar isso sem pesquisar mais a fundo, mas eu arriscaria dizer uma hipótese que ela transcende até o seu próprio autor, né? Ela vai além do seu próprio autor, porque muita gente conhece o Quino só por causa da Mafalda. Exatamente. E isso é uma coisa que incomoda muito. Incomoda o Quino. Eu ia te falar que a gente conversou já algumas vezes sobre o Quino Pessoa, e ele se incomoda porque ele é tipo, como eu vou dar um exemplo muito infeliz, mas eu preciso dar. É tipo chegar no Los Hermanos e perguntar da Ana Júlia. Ele vai falar, não, mas a gente não é só Ana Júlia. O Quino fala, não, mas não é só. Ele fala isso nas entrevistas. Ele não renega, né? Ele não renega, mas as entrevistas que você pega dele para analisar, você vê que incomoda muito ele essa questão da Mafalda ser maior do que ele. Então a produção artística dele inteira. A criatura sendo maior do que o criador. Né? Porque o Quino tem hoje seus 80 e poucos anos, né? Quase 60, 70 anos de... Só de Mafalda? Não, de produção, né? Produção. E a Mafalda é 10 anos da produção dele. Então ele tem muito mais coisa do que a Mafalda. Sim, ele tem muito mais coisa que a Mafalda, mas o resto das produções dele... Isso chegou a dar uma só te perguntando rapidinho, chegou a dar uma olhada em outras produções? Sim, eu olhei algumas coisas que tem publicadas no Brasil. São tiras cômicas também. No mesmo estilo? Mais ou menos no mesmo estilo, mas a Mafalda, ela tem o fato dela ser criança e os raciocínios que ela faz, né? Isso é um elemento de surpresa para as tiras cômicas muito forte, e que dá o elemento do cômico também, porque você vê uma criança refletindo sobre questões complexas, né? que os adultos não pensam. Aquilo dá o efeito de humor, né? Que os estudiosos dos quadrinhos, das tiras cômicas colocam, né? É o efeito mesmo de humor. E eu acho que justamente isso é o que tem de interessante, que a gente pode comparar com outros contemporâneos assim do período da Mafalda, é justamente como que ele retrata os adultos, a vida adulta pela ótica de uma criança. A vida adulta para Quino é sempre muito chata, muito pouco divertida, eu diria. E a Mafalda, ela pensando, desde a questão dela odiar sopa, até a questão dela que ela adora ficar vendo o Globo, imaginando como são aqueles lugares, é tudo muito divertido. E ainda assim, ela é muito sarcástica, e poucas vezes ela parece feliz com o que ela está fazendo, mas ela parece se divertir com aquilo que ela está fazendo. Enquanto os adultos sempre são colocados, eles chegam de contraponto, tem um alívio cômico, e termina falando, meu, esses caras são muito chatos. Mas isso é uma questão não só dos pais da Mafalda específico, os adultos em si na história do Sim, ela reflete, você falando do pai dela agora, ela reflete também a questão do mundo adulto pelas obrigações daquele mundo adulto, né? E pela relação de obediência também entre pai
e filho, mãe e filha. Tem até uma tira que eu publiquei, eu adoro ela, publiquei no meu Instagram esses dias, que é uma tira onde ela grita com a mãe dela, porque ela estava brincando de ser presidente. Essa é muito E aí ela grita com a Essa mãe é dela, muito legal. você não pode me mandar, porque eu sou o presidente. Aí a mãe dela grita de lá, né? Que é uma crítica ao mesmo tempo política em relação a esse sistema de mando entre pais e filhos. Aí a mãe dela grita de lá, eu sou o Banco Mundial, o FMI, né? E aí, legal que ainda Então, assim, é uma criança. Uma criança saber dessas coisas é algo surpreendente, é o que leva a gente ao efeito de dar a risada, né? De achar engraçado, mas ao mesmo tempo tem uma reflexão muito complexa, acima muito do grande. que só o superficial. Porque assim, Exatamente. ela ainda é uma criança, ainda é divertido você ver isso, e ela tá se divertindo de brincar de Sim. presidente. Sim. Só que a reação aí que coloca, a reação dos pais, quanto ela tem esse conhecimento sendo uma criança, é o que dá o alívio. Isso é importante a gente colocar, só para poder finalizar, que quando a gente vai fazer as análises das tiras, dos quadrinhos como um todo, a gente trabalhando as questões metodológicas, é um trabalho historiográfico, né? Mas a gente buscou elementos, como eu já disse, da semiótica, da linguística, do próprio estudo das artes, dos quadrinhos e tal, para poder fazer a análise dessas tiras, porque não é só chegar e ler o que está escrito lá e interpretar deliberadamente. Sim. Então você tem que analisar se o autor está dando destaque em determinada grafia daquele quadrinho, se ele constrói, como ele constrói a expressão dos personagens, né? Lembrando que a Mafalda não é só a Mafalda em si, mas existem outros personagens mais expressivos do que ela. Sim, às vezes. Tem uma personagem que eu acho fantástico, depois da Mafalda é a minha preferida, que é a Liberdade, que ela é a última personagem a aparecer, que ela ela chama Liberdade, mas ela é baixinha. Olha o significado que isso tem, justamente para indicar a falta de liberdade. A pequena liberdade, ou a quase inexistência dessa liberdade que existia na Argentina e em outros países. Eu me lembro agora dessa personagem e eu nunca tinha feito essa associação. Então, assim, você tem que, na hora da análise, né, numa questão metodológica mesmo, perceber todas essas situações para poder fazer a análise da tira. E, lógico, o contexto que ela está sendo produzida. Sim. Entender aquele artista, né, para poder tentar saber o que ele quer passar com aquilo. Né? E, mesmo assim, aquilo é uma representação e o que a gente escreve também. É bom deixar claro que é uma representação. Né? Uma coisa que só que você focou, um trabalho historiográfico e tal. Quando o Guilherme procurou a CEPIANT para a gente realizar esse trabalho juntos aqui, ele passou para a gente dar uma olhada antes. A gente teve uma conversa, inclusive, nessa mesma mesa, por um acaso, já 1 ano atrás. E aí a gente conversou e a gente pensava justamente o que a gente procura trazer na CEPIANT, que é um trabalho historiográfico, mas que dialogue com qualquer pessoa, seja acessível, seja de linguagem, seja de tema. Qualquer pessoa acha interessante o quadrinho, acha interessante Mafalda. E acho interessante que o primeiro passo do trabalho do Guilherme, ele se posiciona a Mafalda como quadrinho. O que é quadrinho para a história, como fonte, o que é quadrinho contextualizado. E isso é acessível para qualquer pessoa, então não se sintam intimidados, talvez, ou de ouvir a gente falando aqui por alguma coisa que vocês não sabem imediatamente. Apesar de ser uma pesquisa acadêmica, a linguagem é um livro feito para todo mundo ler. É um livro tranquilo de ler, tem algumas citações e tudo mais, mas não é nada maçante, é uma leitura tranquila e eu procurei, pelo menos no que eu me propus, tentar esgotar, né, todas as questões de análise e tudo. E assim, é um livro para perceber a grandiosidade mesmo que é a Mafalda e talvez instigar outras pessoas a ter essa percepção e buscar pesquisar dentro da sua área de atuação, do seu campo de atuação, né?
buscar ampliar essas pesquisas da Mafalda, porque existe muito de um diálogo também com a linguística, só te cortando rapidinho, né, porque ela apareceu em tudo ali, na formação linguística de qualquer criança. Inclusive as pesquisas, então, a história pesquisa muito pouco quadrinhos, né, a gente ainda tem uma pesquisa muito escassa nessa questão de história e quadrinhos, né, são muito poucas as pesquisas, mas isso aos poucos tem se desenvolvido e foi um grande desafio, porque muitas vezes a gente tenta justificar o porquê o quadrinho é uma fonte histórica. Sim. Né? Até hoje a gente tem essa obsessão no nosso trabalho às vezes, e depois a gente dá uma desprendida dela. Igual quando eu comecei a pesquisar jogos, eu tinha essa obsessão de ficar falando jogo, fonte. E aí... Porque às vezes as pessoas, mas quadrinhos fonte para estudar história, com né? certeza. Foi sim. E por mais que a gente saiba que hoje, mas a gente ainda assim tem essa eu estive com o PIB de história na UFTM, terça. Eu dei uma falinha, eu dei uma palhinha para eles sobre justamente quadrinhos, e eu dei muito ênfase em, gente, a primeira coisa que a gente estuda no curso de história geralmente é algo sobre o Mark Bloch. E Mark Bloch diz, tudo que a humanidade toca é fonte histórica. E se o quadrinho foi feito por seres humanos em uma sociedade, fonte histórica. Aqui quem for historiadores que possam estar nos assistindo, quem for eventualmente estudar quadrinhos, não necessariamente a Mafalda. O livro, ele dá, assim, eu consegui colocar aí e antecipar e criar um atalho em muita coisa que talvez o tempo que se você tivesse tido acesso antes, tinha facilitado facilitado meu trabalho. Então acho que eu ajudo com nisso. certeza. Eu ia te falar isso agora, eu te deixava para falar no meu finalzinho, do ponto de vista historiográfico, para quem deseja seguir essa linha de pesquisa, ou não necessariamente a linha de pesquisa de quadrinhos, mas uma fonte pouco usada, tem uns macetes aí, tem umas linhas de escape. Porque assim, foram, talvez foi o que eu mais, não perdi tempo, mas mais gastei tempo na pesquisa. Sim. Né? Foi estudar mais a fundo os quadrinhos. Como estudar os quadrinhos, como analisar historicamente os quadrinhos. E a gente ainda conhece, teve um autor que veio falar sobre quadrinhos aqui na UFTM com a gente, o Rodolfo, que inclusive faz a apresentação. O próprio Rodrigo já trabalhou com quadrinhos também, que faz o prefácio. Mas quando eu fui trabalhar jogos, eu vou dizer a mesma coisa para não pensar agora, e eu já devo ter falado isso em algum momento, mas só para a gente associar, no quanto a análise de jogos eletrônicos, dos games, também eu gastei muito mais tempo para poder fazer, de como pesquisar, porque não se tinha nada. Então qualquer coisa que é uma coisa talvez até idiota, até presunçosa da nossa parte, mas como você não encontrou nada para você fazer a pesquisa, tudo que você está criando parece que é algo muito novo. Sim. Então é engraçado quando você acha, depois de muito tempo, 2, 3 anos que você pesquisou, você acha um livro da faculdade de Nevada, de uma PhD em psicologia falando sobre história. Então você fala, nossa, caramba, mas a sensação é essa, de você tá perdido em como estudar aquilo, e você demanda um tempo fazendo essa produção, nesse como pesquisar. Isso. E acho que isso o livro do Guilherme contempla muito bem, e existem vários motivos para você ler esse livro. Sim. O merchan está feito. A gente falou aí, a gente está falando por quase 40 minutos, eu acho, já, e o merchan está feito. Existem vários motivos para você ler o livro. Vou mostrar aqui, tem folheando aqui na frente, mas vou mostrar como é que ficou novamente para quem chegou depois. E a gente vai voltar em mais alguma live mais perto do lançamento. A gente não tem uma data fixa de lançamento, mas a gente precisa descansar. A verdade é que eu e o Guilherme, a gente é professor, para além de nossas funções criativas aqui, e tanto eu quanto o Guilherme, a gente precisa descansar nesse mês de julho aí. Final de semestre, puxado. O Guilherme não me chamou para ir para o Chile, porque ele não vai, eu tô enchendo o saco, mas a gente vai dar uma descansada aí no final de julho, passar todas as notas, corrigir todos os trabalhos, todas as provas, e aí a gente volta em agosto com áreas renovadas para a gente fazer esse lançamento. Podemos pensar entre a primeira e segunda semana de agosto, que vai ser
o lançamento. Só uma coisa que eu achei engraçado, né? Esses dias que eu divulguei nas minhas redes, que o livro já estava disponível e tudo, eu percebi que, assim como a Mafalda é maior do que o Quino, ela é maior do que eu também, porque a maioria das pessoas que disseram, eu quero um livro, sim, não é para me prestigiar, mas é para ter um livro sobre a Mafalda. A gente recebeu uma mensagem no Instagram. Nosso Instagram da editora é a coisa mais louca que o Brasil já observou. Por causa das hashtags, a gente recebe umas 10 curtidas na semana que se esvai depois. Que vem de algum alemão, geralmente, que está interessado em uma postagem que a gente fez sobre Hellboy. E, inclusive, tem um podcast de Hellboy que segue a gente. E a gente só falou de Hellboy uma vez, é muito absurdo isso. E quando a gente posta sobre Mafalda, teve na divulgação das capas, que a gente marca Mafalda lá nas hashtags, teve um cara chileno que mandou uma mensagem pra gente perguntando onde estavam nossos outros trabalhos sobre Mafalda. E aí eu expliquei, não, né, por enquanto a gente tem só um livro, vai estar disponível apenas em português, expliquei com o meu portunhol lá pro nosso seguidor, e passou um pouquinho, já não seguia a página mais, então ele veio só pra isso mesmo, tipo, ele abriu a porta e falou, aqui tem uma fala? Ah, não, não tá bom então, e foi embora, então, é exatamente isso. Bom, eu me sentindo da mesma forma com... Vocês gostam de ler história? Não. Vocês gostam de ler o que eu escrevo? Não. Vocês gostam de Assassin's Creed? Tá ligado? É exatamente isso. A gente se sente um pouco dessa forma quando a gente está... É que a gente teve a felicidade de trabalhar com temas muito populares, eu acho. Então, acho que por isso que acontece da gente acabar sendo absorvido. E sobre o livro, vamos falar rapidamente, quem quiser adquirir o livro já é possível. O lançamento formal não foi feito ainda, como vocês esperam no evento, etc., com sessão de autógrafos, mas quem quiser o livro pode entrar em contato já diretamente com o Guilherme. Por causa que eu expliquei que a produção foi, em questão da impressão, foi por conta dele, que, como vocês sabem, nós não trabalhamos com mídia física, nossa editora CPI não produz mídia física a partir de nós mesmos. Então foi algo que ele quis fazer e vocês conseguem acessar a partir dele. Isso aqui é um presente dele para a editora, vou guardar com muito carinho.